Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui diretamente do Estúdio Móvel para falarmos finalmente de um assunto novo. Acho que é o primeiro vídeo público de 2019. 2026. 2026! Nossa, 19, porque eu tirei... eu sei porque eu tirei 19. Da minha cabeça, né? Pessoas, nós vamos ler hoje... Hoje nós vamos começar um vídeo aqui, que é leitura e interpretação de texto. Então eu escolhi um texto de um jornalista, de um colunista italiano na revista Oriundi. Ele está falando aqui do mito de Prometeu e os desafios da Covid-19. Esse é o título do texto. Eu vou deixar o texto aqui na descrição do vídeo e vou deixar numerado por parágrafo. Então esse vídeo aqui de hoje, ele é a primeira parte de como ler e interpretar bem um texto, tá? E nós faremos também, a partir desse texto, um fichamento. Eu vou juntar há vários tipos de fichamento, tá? Vou pegar um fichamento que seria mais sintético, uma coisa que você consiga usar para qualquer assunto que você for ler na sua vida. Fichamento vale muito a pena, tá? Aliás, se você quiser mais fichamentos aqui, mais vídeos sobre fichamento, eu falo dos demais tipos de fichamento. É muito bom a gente fazer essa interação aí, e fichamento é muito útil, tá? É uma ferramenta muito útil para você guardar informações. Beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou ler o texto. Esse vídeo aqui eu vou quebrar em várias partes, tá? Vou quebrar aí eu vou ler em cada parte pelo menos 2 parágrafos do texto. Então eu vou ir quebrando o vídeo em várias partes, e aí você vai deglutindo assim, de leve, tá? Para conseguir entender todo o contexto aí, beleza? Vamos lá então, eu vou começar lendo aqui, estou no meu tablet, e depois eu vou colocar o texto aqui. O texto vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá, o mito de Prometeu e os desafios da Covid-19. Aí você tem a linha, isso aqui é o título do texto, e você tem, como isso aqui é uma coluna, você tem a linha fina. O que é a linha fina? É um subtítulo. Como se fosse um aposto, lembra de língua portuguesa? Aposto? Aposto é o termo que explica o que veio anteriormente, né? Então o título vem primeiro, depois você vem a linha fina. Vamos à linha fina. O homem não deve ser mais um funcionário da técnica, e aqui cuidado, técnica está com letra maiúscula, mas sim um fim e nunca um meio, tá? Vamos por partes. Quando ele coloca logo no título o mito de Prometeu, ele está dizendo que vai fazer o seguinte: olha, eu vou ler o texto aqui, eu vou escrever o texto, ou você deve ler o texto, com a lente da literatura grega, ou da mitologia grega, né? Prometeu é um mito grego. Então, primeiro de tudo, você tem que saber quem é Prometeu. O que é este mito de Prometeu que ele coloca logo no título? Isso aqui é muito importante pra gente, tá? Vamos lá, rapidinho. Rapidinho de história grega, de mitologia grega. Você tem lá os titãs primordiais na mitologia grega, tá? Que seria Urano e Gaia. Esses titãs primordiais, eles vão dar origem aos demais titãs. Então, Urano fecunda Gaia. Gaia para os gregos é a Terra, né? Seria toda a totalidade da Terra. Então seria o planeta e a natureza, tá? A mãe Terra. E tô explicando aqui muito grosso modo, tá, pessoas? Tô passando bem por cima. Se você quiser que eu fale de mitologia grega, coloca aqui embaixo nos comentários que eu trabalho isso aí também, tá bom? Mas vamos lá. E aí depois... Existia uma profecia que Urano ia ser deposto desse trono de regente do mundo, né? Por um filho. E esse filho nasce. O nome desse filho é Cronos. Cronos vai dar a nossa ideia de tempo, né? Vai dar a palavra tempo, né? Cronômetro, cronograma, tudo que é relativo a tempo vem de Cronos. Cronos, então, nasce e ele depõe o pai. Ele consegue enganar o pai. Na verdade, ele não engana o pai, não. Ele castra o pai, literalmente, tá? E ele consegue assumir o trono de Urano, com a sua esposa, que seria Reia, tá? Então, Cronos começa a reger o mundo ao invés de Urano.
Gaia fica de lado, né? Meio que de lado, tá? Ela não se opõe a isso. E aí, existe para Cronos também a mesma profecia. Que era o quê? Que um filho ia tomar o lugar dele. Então, para evitar que isso ocorra, Cronos começa a devorar os filhos. E aí, aqui vem a primeira coisa, pausa aqui, né? Plip, igual eu faço na aula. Plip. Eu juro que eu vou deixar isso aqui ainda preto e branco, bonitinho aqui para você ter um efeito especial. Então, Cronos vai ter, ele vai ter esse filho e ele começa a devorar os filhos. É a mesma, a ideia, a analogia aqui do tempo que devora tudo. Então, tudo perece perante o tempo, né? Essa ideia, tá? Para o mundo grego, para o pensamento grego, é isso que está em mente ali. Não é coisa literal, né? Óbvio que tem na história, na mitologia, você tem a parte literal. Mas a parte de analogia do que está acontecendo é o tempo devorando tudo. O tempo é o senhor de tudo. Por quê? Porque ele devora tudo. Tudo perece perante o tempo. Para o pensamento grego. Bom, e ele começa a devorar os próprios filhos. Só que ele vira um tirano. Assim como Urano tinha virado. Então por que Cronos depõe Urano e Gaia não se opõe a isso? Porque Urano virou um tirano. Ele mandava, enfim, né, não tinha espaço para conversa. Cronos também vira. E aqui vem uma outra ideia grega, tá? Uma pessoa que tem muito poder, que não reparte o poder, ela tende a virar um tirano. Isso é um pensamento grego clássico. Urano vira um tirano, desculpa, Cronos vira um tirano, começa a devorar os filhos, e Reia, que é a mulher dele, começa a pensar, não, peraí, esse cara não pode ficar no poder, porque a vida com ele é ruim, ele é um tirano. Então você tem vários titãs, né? Esses titãs, alguns são favoráveis a Cronos, outros não, são os tiranizados, né? E um desses filhos, que todos os filhos são engolidos por Cronos. Quais são esses filhos? Hades, Poseidon e Hera. O outro filho que ia ser devorado também era Zeus, mas Reia consegue tirar Zeus da jogada. E dá para tirar Zeus da frente de Cronos e dá para Cronos uma pedra. Então ele devora a pedra, né? E quando ele devora a pedra, ele não sente que ele devorou a pedra, então para ele tá legal. Zeus consegue enganar Cronos e retirar de dentro dele, da barriga, né, os outros irmãos, os outros 3 irmãos. Esses irmãos, junto com Zeus, consegue fazer uma aliança com os demais titãs que eram contrários a Cronos. Gente, eu tô fazendo passando bem por cima aqui, eu só quero que você tenha ideia da tirania de poder, tá? E da astúcia de Zeus. É só isso que eu quero que você tenha ideia. Ele consegue tirar os irmãos de dentro de Cronos, faz uma aliança com os demais titãs, engana Cronos e depõe Cronos. Não decepa, igual Cronos fez com o pai, né? Ele consegue aprisionar Cronos. Tem uma história aí chamada Titanomáquia, que Hesíodo escreveu lá, um poeta do século VIII a.C., grego. Linda, maravilhosa. Ele conta isso aí com detalhes, tá? Aqui eu tô passando por cima, só pra você ter uma ideia do que é o mito de Prometeu. Nesse momento que Zeus engana Cronos, ele toma o poder de Cronos. E Zeus, ele é conhecido a qualidade maior que ele tem é a astúcia. O que é astúcia? Não é inteligência, tá? Inteligência é uma coisa diferente. É astúcia. A astúcia é a capacidade de enganar e não ser enganado. Então Zeus, ele é o Deus todo-poderoso porque ele tem a astúcia. Ele consegue enganar e não é enganado por ninguém. Ou quase nunca é enganado por ninguém. E ele faz essas alianças e ele divide o poder. Então, diferentemente de Cronos e de Urano, que tomou o poder para si, tomaram o poder para si, Zeus divide, reparte o poder com todos. De uma maneira que todos fazem parte ou acham que fazem parte do comando, mas como ele é o mais astuto, ele está no topo. Mas ele não está no topo lá em cima, ele está no topo mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho acima dos demais. Isso é intencional dele. Então Zeus não é o deus mais poderoso em questão de força, mas ele é o mais astuto.
tá? A gente vai ver depois que ele é poderoso mais em força sim, mas ele não mostra isso. A qualidade maior que ele tem é ser o mais astuto, guarda isso. Para os gregos existia uma época, então, uma época de ouro, em que deuses, então já tem os deuses, titãs, aqueles que não eram fiéis a Cronos, e os homens habitavam a Terra. Eles estavam no mesmo nível, eles habitavam a Terra. Nesse momento existe um titã chamado Prometeu, que ao desafiar Zeus, ele desafia Zeus. Na etimologia grega, Prometeu é aquele que tem a ideia primeiro, tá? Aquele que consegue adiantar as ideias. Percebe que Prometeu e Zeus têm a mesma qualidade, né? Os dois são astutos, tá? Prometeu engana Zeus, consegue roubar o fogo e esse fogo ele dá aos homens. Então, qual é a metáfora do fogo aí? A metáfora do fogo é a da tecnologia, é do saber, do conhecimento. Então, Prometeu consegue, ele engana Zeus, pega esse conhecimento que era um conhecimento de deuses e titãs, ou seja, de imortais, e dá aos mortais. Quando ele faz isso, ele está igualando os mortais, ou ele está aproximando os mortais do conhecimento divino. Veja que os mortais não vão ser imortais, tá? Eles não vão deixar de ser mortais. Mas ele está aproximando os mortais do conhecimento, pelo menos, divino, quando ele tem o fogo. Aqui cabe uma outra digressão. Pausa aqui, né? O fogo foi, provavelmente não, o fogo foi a tecnologia que nós, e agora eu vou para a ciência, tá? Foi a tecnologia que nos diferenciou dos animais. Então, é por meio do fogo que a gente conseguiu cozinhar alimentos e esses alimentos conseguiram dar para a gente mais energia, mais nutrientes e a gente conseguiu alimentar uma coisa chamada cérebro, que é extremamente custosa e nos diferenciou dos demais primatas, tá? Tem uma pesquisadora brasileira que ela escreveu isso, né? Escreveu sobre isso. O nome dela é Suzana Herculano. Ela tem um livro que eu vou me lembrar aqui agora. Depois eu vou deixar nos comentários aí. Eu sempre esqueço o nome do livro, mas é muito bom. É algo como A Vantagem Humana, o nome do livro. A Vantagem Humana. A vantagem humana era justamente o cérebro. O que deu pra gente o cérebro foi a capacidade da gente cozinhar. Então vejam como o fogo é algo extremamente importante para nós, né? Tanto na mitologia quanto na ciência. Nós sabemos hoje, cientificamente, que é a partir do fogo que a gente realmente dá o próximo salto, o salto evolutivo, né? Que é o aumento do cérebro. Certo? Pessoas, eu vou ficar por aqui. Essa é a primeira parte do vídeo. Se você gostou, deixa um like. Deixa algum comentário aí. Fala, Daniel, você tá indo muito rápido, você tá indo muito devagar. Você viaja muito na maionese e tudo bem, fala aí. Mas assim, eu vou continuar viajando na maionese. Eu vou continuar viajando, porque esse canal aqui é para eu viajar na maionese. Viaja na maionese comigo. Beleza? Até a próxima viagem. Até mais. Durma bem, beba bastante água e aproveite sua vida. Até mais. Tchau, tchau.